Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Um rapaz comentou aqui no meu canal. Ele mencionou o seguinte: Olavo de Carvalho, o cara que disse que o original da Bíblia é em latim. É, é interessante isso aí, que eu quero pegar um ponto positivo. Olavo de Carvalho, ele é filósofo, a formação dele é filosófica. Se você for falar de manuscritologia bíblica com Olavo de Carvalho, a possibilidade dele ter algum conhecimento sobre o assunto é mínima. Acho que se formos falar de questão manuscritológica do livro de Aristóteles, por exemplo, eu creio que o conhecimento dele deve ser bem pouco acerca disso, né? Agora, vamos falar de Aristóteles. O bicho fez, ele escreveu um negócio que revolucionou, né, Aristóteles em nova perspectiva. Então a área de estudo dele é uma. Por exemplo, eu estava tendo aula de história medieval e teve um professor que ele afirmou que o professor de história, velho, professor de história, ele afirmou que as traduções da Bíblia vieram do latim. Só que o que acontece? Se você pegar um livro, um manual de história, eles vão falar que a tradução veio do latim. Só que a questão é, para quem é um teólogo, quem estudou teologia, para quem acompanha, para quem está ligado, para quem se preocupa com tradução de texto bíblico, olha um troço desse e fala, é um absurdo. Absurdo, porque nem todas as traduções vieram do latim. Só que quando você olha para as traduções, para um livro de história que não tem um enfoque de falar de João Ferreira de Almeida, que tem um enfoque de falar de maneira geral, ele fala, não, as traduções vieram do latim. E essa impressão, ela passa para o historiador. Ela passa para o historiador. Né? E é interessante que tem muita gente, assim como essa fala, não sei se o Olavo de Carvalho realmente falou isso, eu não vi todos os vídeos dele, mas tem muita gente que acredita que a Bíblia veio do latim, né? A original dela é latim, né? Ou diviniza a Vulgata Latina, a versão latina em si, né? Você tem pessoas disso. Porque a nossa, querendo ou não, a nossa religião, ela traz certos preconceitos para conosco. Olavo de Carvalho, por ele ser católico, é claro que ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Só que lembrando que o Olavo de Carvalho não é teólogo. Então, ele pode falar qualquer coisa relacionada à teologia, ele pode até acertar em algum ponto, mas não é o enfoque dele. O enfoque dele é a questão histórica, filosófica, questionadora. Já quem está preocupado com teologia, claro que também vai ter essa mesma preocupação filosófica, mas ela é segundo plano. Ela é segundo plano. Existem pontos em que a filosofia e a teologia elas vão caminhar juntas? Pô, cara, tem sim. Um dos grandes filósofos e teólogos é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Né? Os caras são bichão. Erasmo de Roterdã. Né? Você fala de teólogo e filósofo. Né? Então, você tem pontos em que a filosofia e a teologia elas se encontram, se emaranham, se beijam na boca. Só que não é porque o cara é formado em filosofia que ele vai ser um teólogo, não é porque o cara é formado em teologia que ele vai ser um filósofo. Você vê, por exemplo, o Leandro Carnal se metendo a falar de coisa espiritual, meu amigo, pelo amor de Deus. Escrevendo um livro com um padre, cara, pelo amor de Deus. Ele falando de história da América, pô, bagaça. Eu até tava conversando com um amigo meu, professor de história também, ele falou assim, não, o Leandro Carnal falando de história, mano, ele bagaça. O problema é quando ele se mete a falar de filosofia e religião. Aí, meu amigo, aí estraga a marmita, mano. Aí estraga a marmita. Entendeu? Você pega Adolfo Clair falando de manuscritologia. Pô, a possibilidade dele cometer um equívoco é muito pequena. Porque é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho lido, é o que eu vivo disso, eu dou aula disso. Agora põe o Adolfo para falar de arminianismo, calvinismo. Põe o Adolfo para falar de profecia. Pô, cara, a possibilidade de eu errar, cara, é muito grande, porque essa não é a minha área. E isso eu tô falando dentro da área da teologia. Quanto mais você fala de um filósofo que, cara, querendo ou não, o Olavo de Carvalho ele tem uma pegada muito boa contra o comunista, né? Contra os comunistas e tal, né? Tem gente que nem considera ele filósofo, considera ele como cientista político, né? Como cientista político. Mas eu tenho visto aí, ele tem bastante livros relacionados à filosofia.
cursos relacionados à filosofia. A abordagem, a metodologia dele é filosófica. Né? As inquirições que ele faz, ó, tô falando bonito agora, só porque eu tô falando do Olavo de Carvalho. Caralho. Entende? Então, basicamente é isso. Eu já vi professor de história, mano, falar as traduções da Bíblia vieram do latim. Aí você fala assim, não, mano. Não, pera aí, vamos com calma. Imagina, você formado em teologia, com trocentas Bíblias em grego e em hebraico. Você vê o seu professor falar um troço desse, você fala, velho do céu, o bagulho tá feio, né? Tá feio. Né? Tá feio na fita, né? Mas por quê? Porque a área do cara não é tradução bíblica. Essa é a sua área que assiste meu vídeo, essa é a minha área. Mas não é a área do meu professor de história, do professor que estava dando aula sobre história medieval. Só que põe eu pra falar de história medieval. Cara, eu não bagaço nada. Põe o cara pra falar de história medieval, o cara bagaça. Mas por quê? Essa informação, ela passa de maneira geral. Né? Porque realmente, as primeiras traduções, algumas traduções, elas vieram da Vulgata Latina. A primeira tentativa de João Ferreira de Almeida traduzir a Bíblia foi do latim. John Wycliffe traduziu do latim. A King James teve influência da Vulgata Latina. A Bíblia dos Bispos, em inglês, teve influência latina. As traduções francesas do século XII, do século XIII, vieram do latim. Mas isso não condiz com as traduções hoje. Aí já não condiz. Porque as traduções hoje, elas são baseadas no texto hebraico e grego. Principalmente as principais obras católicas. Tebe, BJ, Peregrino, elas são embasadas em cima do hebraico e do grego. Só que, por exemplo, pergunte para um historiador, para um cara que é formado em história, ou para um professor de história, que a especialidade dele é outra coisa e não teologia. Pergunte para ele quais Bíblias foram basadas no latim. Ele não vai saber mencionar metade das Bíblias que eu mencionei aqui. Mas por quê? Aí entra um outro aspecto. Pô, eu sou formado em teologia. Eu me preocupo com a tradução bíblica. Eu me preocupo com a transmissão do texto bíblico, que é uma área específica. Um professor de história, mano, ele sequer pensa um troço desse. Ele sequer imagina um troço desse. Porque a história é muito grande. E nós pegamos pequenos recortes da história. Isso aí já é padrão de história. Já pegamos pequenos recortes, igual a gente faz uma exegese. Recortamos um texto e trabalhamos em cima dele. Então um historiador, ele vai pegar recortes da história e vai trabalhar, mas ele não vai ter, nem sempre ele tem a visão do todo, nem sempre ele está inteirado de todos os assuntos. Né? Pergunte para um professor que é mestre em teologia não. Pergunte para um cara que é formado em história de uma faculdade qualquer aí, ou de uma grande faculdade, pergunte para ele. Irmão, quantos manuscritos originais de manuscrito original, por exemplo, vamos pegar aí. Você falou sobre o Império Romano. Quantos manuscritos originais você leu de Cícero? O cara vai falar assim, ô louco, não, nem pensei em pesquisar isso. Eu peguei em português mesmo, comparei com o francês, com o inglês e tá bom demais. Tá entendendo? Muitas vezes o cara não tem, assim, eu não tô falando do cara pegar a obra e traduzir. Eu tô falando assim, comparar os manuscritos. Os manuscritos existentes de Cícero. Os manuscritos existentes de Aristóteles, por exemplo. Das obras de Aristóteles. Pergunte quantos historiadores, hoje nas faculdades, pegaram e compararam os manuscritos de Aristóteles. Os caras nem sei que para eles o Aristóteles está completinho, bonitinho em língua portuguesa. Mesmo eles falando assim, não, Aristóteles escreveu em grego e não sei o quê. Mas eles não pararam para analisar a questão do manuscrito. Só que eles dissertam muito bem sobre Aristóteles. Assim como muita gente, sem nem imaginar a crítica textual, disserta muito bem sobre a Bíblia. E jamais sequer pensa nesses detalhes. Então, eu consigo entender e perdoar o professor de história, meu professor de história que fez isso na aula, né? E sem querer passou isso para outros alunos, né? Eu escrevendo, eu tentei dar uma corrigida, né? Também tinha outras pessoas que eram protestantes na turma, né? E nessa aula, né? Então eu expliquei para ele, falei, não, tem traduções que são basadas no grego e no hebraico, nem todas as traduções vieram do latim, né? Nem todas as traduções. A Vulgata Latina, as traduções latinas começam a partir do 2º século. O texto grego foi escrito em grego, hebraico e tal. Expliquei isso. E basicamente é isso. Só que você tem um enfoque histórico.
Você tem a limitação. Eu sempre falo aqui, gente, eu não sei tudo, né? E quanta coisa eu já falei aqui que alguém deve ter olhado, e amigos meus já chegaram para mim e falaram assim, Adolfo, você viajou na maionese, cara. Tu viajou na maionese, entendeu? Só que o que acontece? O cara entende do assunto. Aí ele chegou para mim e falou assim, Adolfo, ó, a discussão é um pouquinho mais ampla. Entendeu? Não foram muitos casos não, mas já ocorreu já. O professor meu falou assim, Adolfo, você falou tal coisa e não é bem assim. Entende? Então, nós somos limitados. Eu respeito e eu entendo a limitação de Olavo de Carvalho. E lembrando que uma coisa que eu queria falar assim, nós temos os nossos preconceitos. Olavo de Carvalho é um apologista católico. Né? Ele defende a Igreja Católica com unhas e dentes. Se você vê os vídeos dele, a abordagem dele, ele vai defender a Igreja Católica com unhas e dentes. Se ele for, para ele falar algo positivo da Reforma Protestante, vai ter que ter um contexto muito bom para isso. Vai ter que ter um contexto muito específico. Como eu já vi ele citar no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Ele cita, teve umas 2 ou 3 vezes que ele cita a Reforma Protestante como algo positivo. Em artigos dele ele cita, mas ele é um apologista católico, então ele vai falar do viés católico. Agora, por exemplo, uma coisa que é muito importante e muito interessante, nós que somos protestantes, muitas vezes vamos falar da história enviesada para o nosso lado. Vamos falar, muitas vezes a gente vai falar da perseguição que a Igreja Católica fez, só que a gente se esquece que os protestantes iniciais, Calvino, Lutero, também perseguiram muita gente. Lutero era antissemita. Calvino mandou matar um cara. Entendeu? E interessante que a maneira de pensar de Calvino, cara, Calvino ele pensava num controle absoluto sobre a pessoa. Entende? Tiro essas palavras que eu ouvi de Olavo de Carvalho. Ele falando sobre João Calvino, um pouquinho sobre João Calvino, também não disserta muito sobre o assunto. Então, muitas vezes a gente olha para Lutero como um grande herói, a gente olha para Calvino como um grande herói, e eu olho para eles como grandes heróis, só que a gente se esquece que eles eram homens falhos também. Se eu te falar que Lutero fez a reforma protestante na base da cerveja, meu amigo, vai ter pastor pulando de raiva aí, cara. Entendeu? Então, nós somos enviesados, né? Quando um amigo postou num grupo um artigo falando que Lutero não cria na imortalidade da alma no final da vida dele, ou pelo menos é uma possibilidade muito grande que Lutero não cria mais na imortalidade da alma no fim da vida dele, teve gente que pulou de raiva, empinou a carroça e ficou brava. Não, porque não sei o que. Só que o cara não leu todas as obras de Lutero. Os caras colocam uma coisa na cabeça sobre determinados heróis e acham que aquilo defende com unhas e dentes, mesmo sem analisar, mesmo sem ter a visão do todo, né? Interessante que vários autores, acho que se eu não me engano, vários autores luteranos afirmam isso, né? Que Lutero, no fim da vida dele, ele não cria tanto nessa questão de mortalidade da alma, né? E por aí vai. Só estou mencionando um fato aqui porque talvez sejam coisas que vocês não saibam sobre a história de Lutero, né? Lutero, quando houve uma revolução eu vou dizer Alemanha, na região lá que ele morava, ele ficou do lado dos príncipes, ele não ficou do lado do povão, né? Porque ele precisava do apoio dos príncipes. Então, quando ele viu um monte de aldeão se revoltando, ele falou, mata tudo. Entendeu? E isso, só que quando um autor protestante vai falar de Lutero, e graças a Deus a gente teve a Reforma Protestante, e um dos encabeçadores foi Lutero, mas quando a gente vai falar de Lutero, a gente fala de maneira muito apaixonada. Quando a gente vai falar de Olavo de Carvalho, a gente fala de maneira apaixonada. Porra, cara, Olavo de Carvalho, mano, o maior filósofo da direita brasileira, cara, o cara que levantou a direita. E aí o esquerdista fala, não, Olavo de Carvalho é uma mula, cara. E aí vai. Então a gente fala das coisas muito apaixonados, mas a gente não olha os pontos históricos. A gente não olha para os fatos. Muitas vezes simplesmente olha para o fato. E se preocupa em buscar a verdade. Entende? Porque se você vê um católico falando, não, a Inquisição não matou meia dúzia. Se você vê um protestante matou mais de 100 milhões. Se você vê um ateu falou, ixi, esquece esse negócio de religião aí que os caras só querem comandar e comer as minhas irmãs. É assim, mano. Ninguém fala isento. Todo mundo tem seus preconceitos, entendeu?
E isso é uma coisa difícil de vencer. É muito fácil eu falar do preconceito da outra pessoa. Ó, aquele cara lá é um preconceituoso. É muito fácil. Mas a gente olhar para os nossos próprios preconceitos é que é difícil. E volto, retomo o início. E também as nossas limitações. Né? Lembrando, quando eu ouço o Olavo de Carvalho, no aspecto filosófico, histórico, mano, acho da hora pra caramba. Mas quando ele começa a falar algumas coisas teológicas, eu nem levo muito em consideração. Por quê? Porque ele não é teólogo, ele mesmo já disse isso. Ele mesmo já disse isso. Ele não é teólogo. Entende? E aí, quando a gente vai para outras pessoas que são teólogos e não são filósofos, você vê eles cometendo vários erros falando sobre filosofia. E nós temos pessoas que bagaçam na parte histórica. Vamos lá, Leandro Carnal, na parte de história das Américas, o cara é monstro. É monstro. Põe o cara pra falar de religião pra você ver. Mano, só sai merda. Só sai merda. Entendeu? Só sai merda. É assim, cara. É assim. É mais ou menos assim. É a mesma coisa que você chamar um cabeleireiro pra construir uma casa. E você colocar um pedreiro pra cuidar de um salão de beleza, mano. Não vai dar certo, velho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É cada um no seu canto. Dentro da construção civil, você tem a parte da pintura, você tem o pedreiro do trampo mais bruto, você tem o pedreiro de acabamento. Você tem pedreiro de acabamento, cara. Pedreiro que só mexe com azulejo, assenta mármore. Você tem pedreiro que mexe mais com reboco, com contrapiso, levantamento de lajota, concreto. Você tem esse tipo de pedreiro, né? Dos quais eu sou um desses. E você tem pedreiros que trabalham com mais acabamento, assentamento. E assim vai, dentro da mesma área. Entendeu? E dentro da história, dentro da teologia, dentro da filosofia. Cara, são mundos, cara. Então, eu perdoo quando uma pessoa erra quando não é a área dela. Eu perdoo, cara. Assim como muita gente me perdoa quando eu falo de uma área que não é minha. Quando eu falo de uma área que não é minha. Entendeu? Então, assim, não estou defendendo aqui, ó, o Olavo de Carvalho falou, ele crê que a Bíblia tem sido escrito no original latim. Mano, é um erro. Se ele crê nisso, se ele falou isso, ele errou. Errou historicamente. Mas quem disse que o Olavo de Carvalho é inerrante? Quem disse que eu sou inerrante? Quem disse que os outros nomes que eu mencionei aqui são inerrantes? O que acontece é que a gente tem que buscar se especializar. Só que é muita coisa pra gente aprender. É muita coisa pra aprender e muito espaço pra errar. É isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Então tenham paciência e cuidado. Todos nós temos os nossos preconceitos. Todos nós temos os nossos preconceitos. Não existe essa de isenção. Nós temos os nossos preconceitos quando vamos falar de certas coisas. E nossas limitações. É isso aí. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. Tamo junto no campo de batalha. Até o próximo vídeo. Antes de finalizar esse vídeo, eu tenho que te pedir uma coisa. Gostou do vídeo? Gostou daquilo que eu falei? Minha conta tá na descrição. Se puder me ajudar com R$10 mensais para que eu compre livros, para estar comprando livros e trazendo muito mais conhecimento, muito mais conteúdo para vocês aqui. Tamo junto no campo de batalha. Adolfo Clay, à sua disposição.